Olá, aqui é o professor Brendo de Lima e hoje eu vou passar a nossa primeira videoaula de canto. Então hoje é nossa primeira aula online. Nessa aula eu vou contar um pouquinho do que eu preparei e como que iremos fazer esses exercícios, tá? Hoje nós iremos falar sobre respiração. Você já se perguntou se você respira corretamente? A forma como a gente respira, a gente nunca visualiza de fato como a gente respira, né? A gente pensa, o ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. Para onde esse ar entra? Geralmente vão apontar os pulmões, né? Então, a gente ouviu a vida toda, né? O ar entra pelo nariz, enche os pulmões e sai. E se eu contar que no canto a gente leva essa respiração para um outro lugar? Para cantar, a gente precisa respirar com a barriga. Já pensou? A gente precisa respirar realmente com a barriga. Você já viu um bebê respirando? Bebezinho deitado, a primeira coisa que você vai mexer geralmente é a barriga. Dificilmente será os ombros, dificilmente será o peito inflando. Isso jamais vai acontecer. E uma das formas de reparar isso é quando ele está na postura de dormir. Quando ele está deitado para dormir, a primeira coisa que você vai ver se mexendo no bebê é a barriga. A mesma coisa os animais de quatro patas. Os animais de quatro patas, em geral, você verá a barriga dele mexendo. Você tem um cachorrinho, um gatinho? Dá uma olhadinha quando ele estiver deitado dormindo, totalmente relaxado, como ele respira. Isso é a forma como nós respirávamos lá nos primórdios. Quando o homem ficou de pé, a gravidade parece que aconteceu uma coisa muito louca com a gente, com o nosso corpo, e toda a respiração foi para cima. Essa eu chamo, na verdade chamamos, de a respiração do medo, ou a respiração da responsabilidade. Quando a gente se torna um adulto e a gente começa a ter mais responsabilidades na vida, a gente passa a respirar com o peito, dessa forma. Ou dessa forma. Esse tipo de respiração para o canto é muito pouco, é muito fraco. É como se eu estivesse enchendo metade daquilo que eu poderia encher. Vou dar um exemplo. Você já encheu uma bexiga? Quando você enche uma bexiga, ela infla de baixo até completar o topo. Quando você enche um copo com água, ele enche de baixo até completar o topo. Não é assim? Então, para o cantar, vamos pensar que também precisamos fazer desta forma. A respiração ela precisa ir lá para baixo, encher toda a pança, né, toda a barriga, chegar até o topo, e daí o processo se inverte. Para sair, precisa sair desde lá de baixo até em cima.
Hoje nós iremos fazer alguns exercícios bem práticos a respeito disso, e eu irei mostrar todos eles. Para além disso, nós iremos falar do Z, do V, do S e do X, que são sons que a gente faz com a nossa boca, e cada um serve para uma coisa diferente dentro do canto. Vamos lá? E aí, como que ficou os exercícios para você? Percebeu os ombros? E a barriga? Sentiu alguma tontura? Em geral, se você sentir tontura nesse processo, pare um pouco, espere o organismo reestabelecer, porque está entrando uma quantidade maior de oxigênio no seu corpo. Então é normal sentir um pouco de tontura. Bocejou bastante? Isso também é um processo natural do corpo. Ele está respondendo ao processo de relaxamento do exercício. Caso você sinta uma tontura e ela persista, interrompa o processo de exercícios, tudo bem? Qualquer coisa, pode me escrever. Agora nós iremos falar do Z, do V, do X e do F. O que são esses sons e para que eles servem para a gente enquanto cantores? O som e a voz, geralmente a gente pergunta onde isso é produzido. Em geral vão dizer que ela é produzida na garganta. Mas todo esse processo de respiração que a gente acabou de fazer serve para a produção do som. O som não é produzido sem ar. Então, sempre que você precisar cantar, falar ou fazer qualquer tipo de som com a sua voz ou com a sua boca, você precisará de ar. Ponto. Isso é inevitável. No entanto, alguns desses sons nos ajudam a entender melhor como funciona a nossa articulação e como direcionar melhor alguns sons dentro do canto. Hoje nós iremos nos atentar ao S, ao T, ao V, ao X, ao Z e ao F. Vamos lá? Primeira coisa, a gente vai sempre esvaziar a nossa barriga para encher de ar de novo. Isso é uma das coisas principais, porque nós estaremos renovando a nossa carga de ar para cantar. Então nós sempre iremos acostumar o nosso organismo a expulsar o ar resiliente da nossa fala para renovar um ar para o canto, ok? Esvaziou a barriga, encheu completamente e nós iremos soltar em S. O S vai ajudar a direcionar o som para frente da nossa boca, travando o nosso maxilar. Não vai travar de uma forma rígida, mas vai segurar ali, conter um pouco a saída do ar. Vai nos ajudar a ter um pouco mais de fôlego, ok? Nós iremos trabalhar o fôlego a partir do S. O S, ele é um dos sons mais cuidadosos com a voz. Porque a prega vocal, ela simplesmente abre espaço, ela não vibra,
tá? Então, quando a gente faz o S, tudo tem que ser muito leve. A gente pode fazer um S com um pouco mais de pressão. Mas isso vai depender do quanto de volume a gente quer atingir, ok? Por enquanto, nós queremos apenas um S calmo, tranquilíssimo, tá? Como esse. Vamos fazer exercício? S. Agora, nós iremos fazer o X. Perceba a diferença da língua no S e no X. E a diferença dos lábios no S e no X. Mais uma vez. X. Agora, nós iremos fazer o Z. Em geral, começamos qualquer exercício vocal pelo Z. Por quê? O Z nos ajuda a fazer a asepsia das pregas vocais, porque é a primeira letra, né, que ajuda a vibrar as pregas vocais e a parede da laringe. Vamos tentar? Z. Agora, nós iremos passar para o som do V. O V, ele assim como o Z, vibra a parede do palato, mas ela ajuda a direcionar essa vibração para a frente. Então, o Z vibra lá atrás, o V vibra mais na frente. Vamos tentar? Você irá sentir as orelhas, um pouco mais aqui embaixo, mas principalmente os lábios.
V. Agora nós iremos falar do F. O F não tem vibração, mas o F tem a pressão na parte da frente. Essa é a pressão necessária para a gente poder fazer o V com propriedade. Tanto F quanto V possuem a pressão aqui na frente, feita pelos dentes e pelo lábio. No entanto, o V tem vibração, o F não. F. Todos esses exercícios que fizemos hoje podem ser utilizados para o seu aquecimento vocal. Coloque em seu caderno qual deles é mais difícil, tanto para respirar quanto na hora de executar. Coloque em seu caderno também quanto tempo você utiliza para inspirar e para expirar, tá? Uma das coisas importantes desse exercício é que você faça todos eles de forma muito leve. Nenhum esforço deve ser feito aqui, tudo bem? Principalmente, verifique se está te machucando. Se estiver te machucando, interrompa realmente o exercício. Escreva para mim o que de dificuldade você está sentindo e nós iremos conversar. Uma das recomendações que eu faço é que esse exercício, que cada um desses exercícios sejam executados 5 vezes. Então, 5 vezes o S, 5 vezes o X, 5 vezes o F, 5 vezes o V, 5 vezes o Z. Ok? Bom, pessoal, hoje o assunto é rouquidão. Como o assunto de hoje é rouquidão, a gente vai falar um pouco de saúde vocal também e da responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso equipamento vocal. Você já deve ter se pegado rouco várias vezes e principalmente tido aí um processo de melhora, né, dado pela sorte ou por via médica. Mas hoje eu vou ensinar algumas coisas que a gente pode fazer enquanto cantores para evitar a rouquidão. Então é um processo de antes da rouquidão. Durante a rouquidão é necessário uma coisa bem específica que eu vou ensinar, e se caso persistir, a gente vai falar a respeito disso também. Então assim, primeiramente, com relação à nossa voz mesmo, é necessário que a gente sempre tenha um apoio profissional. Você deve ter um médico que seja seu amigo, ou um médico que você já vá há muito tempo. Se não tem, principalmente nós que somos cantores, precisamos ter alguém de confiança. Que seja um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista. Eles vão ajudar nesse processo de melhora e de cuidado com a voz. Então, a ajuda profissional ela é extremamente necessária, principalmente para a gente descobrir se nós estamos só com uma irritabilidade ou se nós estamos com algum nódulo, como tratar esse nódulo. Isso é importante porque cantores trabalham com a voz. Eu não tenho como ficar uma eternidade trabalhando com a minha voz sem ir ao médico, né? A gente sempre tem que ir ao médico, fazer um check-up e tudo mais. Isso é extremamente importante.
Outra coisa extremamente necessária dentro desse processo, né, de quadro de saúde vocal é tomar cuidado com as receitinhas milagrosas que aparecem no meio do caminho. Sempre vai ter uma pessoa para te indicar aquele chá milagroso, aquela receita milagrosa, aquela pastilha milagrosa. Lembre-se, voz se cuida a partir de cuidados sérios com a voz. A gente pode até pensar aí num chá para um processo de repouso vocal, isso é ótimo, né? Chá de maçã geralmente é bom, chá de maçã com própolis geralmente é bom, depende se a pessoa não tem alguma questão alérgica com própolis, com mel ou algo assim, sempre é bom esses chás que acalmam, né? Mas tomar e dormir. Cuidado com coisas que anestesiam a voz. Então, gengibre é bom tomar cuidado, alho é bom tomar cuidado porque é muito quente, canela é bom tomar cuidado porque também é muito quente. Então, tomar isso e sair na rua é um veneno para a voz. A gente precisa tomar e dormir, ou descansar, ou repousar naquele momento que você não vai usar sua voz, né, durante aí um período de 6 a 12 horas. Isso é extremamente importante. Então, o repouso vocal é o mais importante dentro desse processo de cuidado com a saúde vocal, ok? Outra coisa muito importante dentro desse processo é identificar o porquê eu estou rouco. Existem algumas situações, eu vou dizer aqui, enumerar aqui, que são situações pertinentes a esse processo, né, de rouquidão. Pode ter sido um abuso da voz durante ali o dia, eu falei o dia inteiro, eu falei alto o dia inteiro, eu falei na rua o dia inteiro, eu estou exausto do dia, então pode ser sim um processo de abuso vocal. Pode ser somente um processo de exaustão, trabalhei muito tempo, e aí eu vou ter um processo de exaustão, a voz vai responder a isso. Eu fiquei irritado, eu fiquei triste, eu fiquei magoado, eu não disse o que eu queria. Realmente, esse processo também vai ser um processo emocional ali somado à questão vocal, vai responder na voz. Você pode estar resfriado, né? Nesse processo de resfriado, a gente vai ficar ali com uma consistência mucosa um pouco mais densa, pode dar ali realmente uma questão, né, uma gravada dentro da questão vocal ali, né, de não sair a voz, de ficar rouco, ou pode ser um processo de nódulo, né, dentro das cordas vocais. E aí os nódulos, eles literalmente precisam do cuidado profissional, porque nódulo não se desfaz sozinho, né? Nódulo é um nódulo que aparece, é uma protuberância que aparece na prega vocal, impedindo que ela faça o trabalho dela normalmente. Então, esse trabalho sempre vai precisar de um fonoaudiólogo, uma pessoa que tenha conhecimentos fonoaudiólogos, isso é extremamente necessário, ou realmente um profissional otorrinolaringologista, porque ele vai fazer os exames ali necessários dentro da sua questão nasal, da sua questão do aparelho fonador como um todo. Aí vocês podem me dizer, Brendo, mas o meu professor de canto sabe a respeito de fonoaudiologia. Sim, professores de canto podem saber sobre isso, né? Então, se ele sabe e se ele sabe fazer o tratamento, isso é bom. Mas um médico é sempre mais importante porque ele vai saber receitar algum remédio que você possa tomar, ou se você não pode tomar nenhum remédio, ele vai te receitar a melhor forma de você tratar a sua questão vocal, né? Nós, professores de canto, a gente sabe aquecer, desaquecer, a gente sabe entender quando esses processos vão começar, né? Porque a gente trabalha com a voz o tempo todo. Então, é sempre mais importante a gente ter os dois à mão, né? Não vamos descartar nenhuma das hipóteses, das possibilidades. Mas é sempre importante um profissional vir acompanhado do outro. Quando os problemas eles demoram mais de 15 dias para acabar, né? Quando você fica mais de 15 dias rouco, mais de 15 dias sem voz, sempre é necessário procurar uma ajuda profissional. Isso tem que ficar bem claro nessa aula, ok? Bom, vamos falar agora do processo do antes. A gente sempre percebe quando a nossa voz começa a dar uma falhada ou quando a nossa garganta começa a dar aquela pesada. É extremamente importante a gente lembrar de alguns exercícios, né, que a gente pode fazer ali. Quais são esses exercícios? Exercícios de vibração de lábio, exercícios de vibração de língua. É sempre importante que esses exercícios sejam feitos sem som, de forma suave, sem muita emissão de ar, sem muita pressão no ar, né? Então, uma vibração de lábios.
de forma leve e, se você não consegue fazer assim de forma contínua, fazer de forma espaçada mesmo. A mesma coisa com a língua. O mais importante aqui é você não fazer tru, é você fazer ru, né? O R direto, tá? Para não ter esse choque, essa pressão do ar. É diferente de, né? O ar ele tem que passar bem levinho por ali. Bom, galera, agora nós vamos começar o nosso exercício de relaxamento. No início, é ótimo fazer a respiração pelo nariz e soltar pela boca, sempre pensando em encher o abdômen. Então, estufa o barrigão e solta pela boca. Tudo muito leve, sem pressa. O ideal é repetir esse exercício 5 vezes cada parte, tá? Então, para começar, nós iremos fazer R-U. Então, inspira, né? E solta em... O ideal é soltar sem som. Sem o som do U. Tudo em... A mesma coisa para os outros exercícios, tá? Inspira pelo nariz, solta pela boca. Lembrando que esse exercício a gente faz para realinhar, né, ali a região da garganta que já está machucada ou num processo de exaustão. Então inspira pelo nariz e solta pela boca para evitar, né, de entrar alguma impureza. Agora a gente mudou pro BRU, só que sem o som também. Se caso você tiver dificuldade, levanta a parte lateral da bochecha, né? Você aperta os dois lados e levanta um pouquinho para ficar mais fácil de fazer. Sempre enchendo pelo nariz, enche lá a parte mais baixa, né, o abdômen, e soltem. Agora nós iremos falar de aquecimento e desaquecimento vocal. Bom, o processo de aquecimento vocal ele é extremamente necessário para preparar a sua voz para o canto. Então a gente vai chamar agora aquecimento vocal 1 de preparador para a voz. A gente tem aquele processo que está no último vídeo, né? De ali trabalhar o Z, o S, o V. Esses são exercícios de preparação vocal para emissão do ar, né? A gente está preparando os ressonadores. Então, da parte mais funda para a parte mais da frente, o claro para o mais escuro, né? A gente está trabalhando isso ali naqueles exercícios. Hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo do aquecimento vocal. Vamos lá? Então nós vamos começar o nosso aquecimento. Para começar, a gente precisa massagear nosso rosto, começando pela testa. A gente vai utilizar esses dois dedos, né? E ir de um lado ao outro da testa, prestando bastante atenção nos pontos de pressão, prestando bastante atenção ali na região dos olhos, abaixo dos olhos e acima da sobrancelha. Descendo para a região das bochechas, né? Soltando bem os lábios, relaxando bem a língua e os dentes, né? Agora a gente massageia o queixo, dando umas apertadinhas. Pescoço.
Quanto mais relaxado, mais é propenso a bocejar, tá? Aquecendo as mãos um pouco, a gente vai pousar as mãos sobre o pescoço, né? Isso é importante para ajudar a criar ali uma tensão maior ao pescoço, né? A região do pescoço. Nesse momento eu senti uma vontade, né, de bater nos ombros para dar uma relaxada. Mas é importante você fazer também a sua verificação, o que seu corpo está precisando, né? O que ele te pede. Se é relaxar os ombros, se é organizar os ombros. Aí eu vou ativar, né? O peito, a região mais baixa do abdômen. Agora nessa segunda parte, nós iremos fazer os fonemas. Aqui eu vou fazer um exemplo de cada um, mas você irá repetir 5 vezes cada um deles. Então, para começar, nós iremos fazer o Z. Inspirou pelo nariz, soltou em Z. Até o ar acabar, né? E aí repete 5 vezes. 5 vezes depois, começa a fazer o S, né? Depois do S, começamos a fazer o X. E por fim, o V. Lembrando aí que a importância desses exercícios é para trazer essa atenção para frente, né? Para concluir, a gente vai fazer assoprar como se fosse assoprar uma velhinha de aniversário. Então, o rosto ele precisa parecer um cone, né? A parte mais aberta é a parte de trás da cabeça, né? Ali perto da glote. E o bico, né? Não é para fazer bochechão inchado, né? É para fazer ele um bico mais em cone mesmo, tá? Vai dar aí uma vontade de bocejar, mas é importante que esteja bem firmado aí essa bochecha. Agora a gente vai mastigar o M. Esse mastigar do M, a gente só vai fazer a sonorização como se estivesse mastigando o MU, tá? O importante aí é para soltar um pouco essa musculatura, tá? Agora a gente vai fazer o brrr, só que subindo e descendo a escala. Você vai fazer pensando aí na sua voz de fala, da sua voz de fala para cima. E agora a gente vai trocar pro trrr, só que também subindo e descendo. Da voz de fala para cima e para baixo, tá bom? Tudo muito leve, sem muito esforço e sem se machucar. Bom, esse foi o nosso processo de aquecimento vocal e preparação, né, para a voz. Você pode fazer esse exercício todos os dias e sem medo, né, de que ele vá causar alguma coisa se você fizer ele da forma como eu lhe expliquei. Tudo bem leve, nenhuma coisa ali irritando a garganta. Se estiver irritando, pare imediatamente o exercício. E lembre-se, cuidado com os exageros, né? Sempre repita os exercícios até 5 vezes, mais que isso é um exagero vocal ali, tá? Cuidado com os exageros e com o excesso de esforço que você está fazendo para esses exercícios acontecerem, tudo bem? Esse exercício você pode fazer todos os dias. Tente fazer 1 hora depois de você acordar, porque quando a gente acorda, a nossa voz está mais densa, a nossa mucosa ali está meio que acordando ainda, então fique 1 hora em repouso, tome seu café, coma, se alimente
e depois de 1 hora você pode fazer esses exercícios ali para o começo do seu dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve!